Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Queridos e queridas ouvintes, eu li na íntegra o Salmo de número 118, em que o salmista, ele louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos. Esse salmo é muito interessante, porque ele fala repetidamente aqui a palavra benignidade, que frequentemente também é traduzido por amor, misericórdia, bondade, ou também é equivalente ao termo graça no Novo Testamento. É pela graça de Deus que estou aqui no dia de hoje. É pela graça de Deus que você está aí
me ouvindo neste momento. É pela graça de Deus que você deitou, dormiu, descansou e acordou, porque o Senhor te sustentou, a ti e a mim também. Portanto, a benignidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é imensa. E nós estamos justamente numa manhã especial, num dia especial. Porque quem me acompanha, quem nos acompanha, percebe que todas as vezes eu digo que é um dia especial. Porque eu acredito que o dia ele é especial quando a graça de Deus está sobre a minha vida. O dia será de bênção quando o favor de Deus é sobre a minha vida. E quando vem o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa, nada impedirá que Deus haja na sua vida. Então aqui o salmista ele está louvando a Deus. E ele diz: louvai ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Muitas pessoas não acreditam nisso. Porque dizem: se Ele é bom, por que eu perdi um parente? Por que eu perdi o meu filho? Por que eu perdi isso? Mas Deus continua sendo bom. Não é porque você perde alguém que Deus recolhe, ou não importa a maneira que a pessoa foi, mas que foi, ou um desemprego, um problema, não quer dizer que Deus não é bom. Esse processo da vida, essas batalhas, essas lutas, esses momentos de tristeza, esses momentos de lamento, esses momentos que todo mundo enfrenta, faz parte da vida. Portanto, se você deseja uma vida melhor, você tem que aprender a louvar a Deus. A louvar a Deus. Louvar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, é muito cômodo. Dizer que Deus é bom, que você está cheio de fé e de alegria quando tudo está dando certo. Quando está uma fase maravilhosa, isso é muito fácil. E é mais fácil mesmo. Mas e quando é uma enfermidade que você ora e ela não sai? Você vai ao médico, faz exames, faz tratamentos e não resolve? Mas Deus continua sendo bom. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. Não é porque passamos um momento de aperto, talvez nas finanças, talvez no orçamento apertado, mas Deus continua sendo bom. Ele é bom. Certa ocasião, Jesus deu ali o seu ensinamento, sua pregação, seus ensinos, sua ministração. E o povo estava com ele ali, ouvindo já, 3 dias ouvindo as suas pregações. E agora o povo tinha que voltar para casa. E Jesus percebeu que eles estavam precisando agora também de se alimentar para o sustento do físico. Eles estavam alimentados. Um dos textos que fala isso aqui está, por exemplo, em João, capítulo 6, quando o povo ali estava, diz a Bíblia que era uma grande multidão que o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Aí Jesus então sobe ao monte, se assenta ali com os seus discípulos. E Jesus, levantando os olhos, viu aquela grande multidão que vinha ter com ele. Foi quando Jesus disse para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas diz a Bíblia que quando Jesus fez essa pergunta para Filipe, diz a Bíblia que foi justamente para testar Filipe, para experimentar a Filipe, porque diz a Bíblia que Jesus sabia o que havia de fazer. Deus é especialista nisso, não de fazer pegadinha. Deus não vai fazer pegadinha, mas às vezes ele testa o Edson, o João, a Maria, você que está me ouvindo aí, a sua fé. Se a gente, pessoas que vivem só murmurando, nada tá bom, só murmura, só reclama, vai continuar uma vida esquisita, apática, triste, esquisita mesmo. Só murmurando, nunca tá bom com nada, murmura. Quer dizer, pessoas murmuradoras, e a murmuração se torna um pecado, porque ela está murmurando, reclamando demais, nada tá bom. Então Jesus sabe o que tem que fazer na nossa vida. Jesus sabe do que eu preciso. Jesus sabe do que você precisa. E Ele vai agir na hora certa. Mas nós temos que aprender a ser gratos a Deus. Louvar a Deus independente das situações. Independente do momento, devemos louvar e adorar a Deus.
Essa canção, uma delas que a gente tocou aqui, que fala em adoração, eu me rendo a ti, remete a Davi, como um adorador que ele foi. Desde jovem ele tocava a sua harpa, ele adorava a Deus e Deus o usava ali de uma forma maravilhosa. A prova disso é que Davi tinha essa unção maravilhosa e quando ele era garoto, ele tocava a sua harpa, Deus agia ali através do Espírito Santo e o rei, diz a Bíblia que o rei Saul ficava perturbado, aí descobriu que Davi tinha unção para adorar a Deus, louvar, tocar o seu instrumento ali, a sua harpa, e o espírito mal saía. Então Davi foi contratado para estar junto ao rei Saul. Então Davi tocava, adorava a Deus e aquele espírito mal saía. E o rei era abençoado, havia um ambiente de fé. Então um ambiente de adoração, de louvor, porque a adoração e o louvor vai muito mais do que uma música, do que uma letra, de uma canção. É um estilo de vida. Muitos cristãos são infelizes porque eles não descobriram um estilo de adoração, de louvor. É aquela pessoa que acredita em Deus, que pede uma bênção, ela recebe uma bênção, dali uma semana ela está insatisfeita de novo porque ela quer outra bênção. Isso não é um estilo de adorador. Isso é um estilo de pedinte, que só pede, 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 mas não adora. Então Deus está me dando essa palavra porque eu tenho responsabilidade do que eu falo aqui, mas eu falo diante de Deus com muita tranquilidade, porque o Espírito Santo está colocando essas palavras na minha vida para transmitir para você. O nosso objetivo aqui é que você desenvolva a sua fé, você cresça e não fique sempre uma criança espiritualmente falando. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que amadurecer espiritualmente. Tem muitos filhos e filhas de Deus, tem pessoas na fé que não crescem espiritualmente. Fica parecendo um bebezinho espiritual, só querendo mamazinho. Todo dia quer mamar. Isso é coisa de bebê, de criança. Eu fui, você foi, todos nós adultos fomos criança um dia, obviamente. E se você tem um bebezinho em casa, é normal. Ou a mãe está amamentando no peito, né? Ser um bebezinho, talvez de 6 meses, 1 ano. Hoje acho que é raro, com 2 aninhos, tá mamando no peito, já vai pra mamadeira, né? Mas enfim, uma mãe sabe muito bem sobre isso, né? Então o bebezinho, ele é mamar. Conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, aí às vezes vai o mamar na mamadeira, às vezes aí já não é o mamar, já é um mingauzinho, e assim, todo mundo sabe que é assim o processo de crescimento, de evolução de um ser humano, não é verdade? Então, trazendo para a vida espiritual, trazendo para a nossa caminhada com Deus, não é diferente. Então eu, Edson, não posso agir se fazendo de criancinha espiritualmente. Ai, tadinho de mim, coitadinho. Tadinho nada. Agora eu sou adulto espiritualmente, tem novos desafios. Então você que está me ouvindo agora, se você tem aí em casa uma criança inocente, de 1 aninho, 2, 3, que seja, ele não está preocupado com as contas, não é verdade? Ele não está preocupado se vai ter arroz, feijão, carne, se vai pagar... Por quê? Ele está na sua inocência, é um bebê, uma criancinha. Como você e eu também não preocupávamos quando nós estávamos ainda pequenininho, dependendo do papai e da mamãe, não é verdade? Mas conforme você vai crescendo, vai estudando e vai chegando à sua maioridade e vai entendendo as coisas e você começa a ter o quê? Responsabilidades conforme a sua idade, não é assim? Assim é também na caminhada com Deus. Então, pelo fato da pessoa dizer assim, faz 30 anos que eu sou cristão, ou que sou evangélico, ou que sou não sei o quê, isso aí não é garantia de uma vitória. Isso não dá aposentadoria. Porque às vezes a pessoa ela tem aquele orgulhoso, aquele orgulho da sua religião, né? Eu sou cristão ou crente de tantos anos. Amém, glória a Deus por isso. Mas se você não entender o que é um adorador, talvez você é apenas um religioso ou um fanático. Você está entendendo? Então é isso. Então Deus está olhando para o Edson, para o João, para a Maria, para o teu coração. Deus conhece o meu interior, o que eu penso. Ele conhece a tua vida, ele conhece o que está dentro de você. Então é isso que a gente precisa compreender. Que não é ficar só, me dá bênção, é você aprender a adorar a Deus com qualidade de vida, independente das circunstâncias, independente das situações. Então quando Jesus, ele perguntou para Filipe, onde compraremos pão para estes comerem?
Então diz aqui que Jesus estava apenas experimentando, fazendo um teste ali com Filipe. Filipe respondeu e falou assim, Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Aí diz a Bíblia que um outro dos seus discípulos, o André, que é o irmão do Simão Pedro, disse, e está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Então o André teve uma sugestão, falou, mestre, tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? É muita gente. Diz a Bíblia aqui que havia naquele lugar em torno de quase 5.000 pessoas, 5.000 homens. Então quando fala homens, nesse caso com homens, está falando de homens mesmo, né? 5.000. Mas se contar as mulheres e contar os filhos, todos tinham, né? Então estima-se, vamos assim dizer, uns 10.000, 12.000, 15.000 pessoas. Né? Mesmo que fosse os 5.000. Aí ele disse, mas é muito pouco. Que vai 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Hã? É muito pouco. Aí diz a Bíblia que aquele jovem, aquele rapaz, ele entregou os pães e os peixes nas mãos de Jesus. Então foi uma maneira dele adorar a Deus, ele adorou. Ele poderia ser egoísta, por que não? Podemos conjecturar isso. Ele poderia pensar, eu trouxe esses 5 pães aqui, esses 2 peixes para mim, para minha família. Os outros não trouxeram, não foram precavidos, não foram prudentes. Eu vou pensar em mim, vou pensar na minha família, não. Porque tem pessoas que ela é egoísta, ela pensa só nela. Não, às vezes você tem que pensar, às vezes, dependendo do contexto da sua vida, o que está passando, tem que pensar no coletivo, às vezes, depende do que, né? Então aqui, quando aquele rapaz dá então para Jesus os pães e peixes, Jesus fala para que o povo se assentasse. Mandai assentar os homens. Diz que havia ali muita relva naquele lugar. O pessoal se assentou. Aí o que aconteceu? Jesus toma os pães e os peixes. Ele pega em suas mãos. E o que ele faz? Ele adorou. Ele louvou ao Pai. Diz assim, havendo dado graças. O que significa esse havendo dado graças? Ele está dizendo o quê? Ser grato, gratidão, estar agradecido. Então ele foi grato, ele agradeceu, havendo dado graças. Ele agradeceu, ele não falou para o Pai, Pai, multiplica, faz a multiplicação, faz prosperar esses pães e peixes. Mas diz aqui que ele apenas deu graças. Ele agradeceu. Ele adorou. É isso, amigo, amiga. É isso, meu amado e minha amada irmã de fé. É isso. É aprendermos a sermos gratos. Vamos fazer uma comparação. Vamos supor que você ganhe um salário mínimo aqui. De aposentadoria ou de salário, se você está nativo. Seja grato, que bom, que bênção. Agradeça, fala, Senhor, obrigado porque eu tenho esse salário. Obrigado, Senhor, por isso, por aquilo. Então, quando nós entendemos isso, a gente agradece a Deus por tudo, até por as pequenas coisas. Porque Jesus também diz, quando ele ensinou ali sobre os talentos, daquele pessoal, um tinha 5 talentos, outro tinha 2, tinha 1, e cada um foi produzir. O de 5 e de 2 produziu e o de 1 enterrou, e ele falou para os 2 primeiros que souberam administrar. Ele disse assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então você veja bem, nós temos que aprender a adorar a Deus com pouco. Talvez o que é pouco para você é muito para o outro. Talvez o que é muito para mim é pouco para você ou vice-versa. Então essa questão de pouco, aí você que vai interpretar a sua realidade, mas nós temos que aprender a ser grato, a gratidão, o louvor, a adoração. Então quando Jesus deu graças, aí houve a multiplicação. Aí ele pegou os pães e os peixes, ele começou a repartir pelos discípulos que
Estavam ali os 12. Ele repartiu com seus discípulos e os discípulos entregou para o povo que estava ali assentado. Tanto os pães e peixes, diz a Bíblia. E interessante que era só 5 pães e 2 peixes. Após o agradecimento, houve a multiplicação. Todos comeram à vontade, ficaram satisfeitos, ficaram bem alimentados. E diz a Bíblia que depois que terminou, que todo mundo ficou satisfeito, diz a Bíblia aqui que recolheram ainda 12 cestos de pães de cevada, que sobraram. Ou seja, quando há gratidão, vai sobrar, vai multiplicar e vai sobrar, porque você está sendo grato. Gratidão. Pense com essa ótica, meu amado e minha amada. E agora eu te pergunto, para você responder para você mesmo, não precisa falar para quem está do teu lado aí, mas para você mesmo. Será que eu, Edson, será que você que está me ouvindo agora, será que nós estamos sendo gratos a Deus? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso comportamento? Será que estamos sendo gratos ou não? É você que tem que saber. Somos um ser pensante. Eu penso, você pensa, temos uma mente, temos neurônios, temos memória, temos cabeça para pensar. Temos que pensar, temos que analisar. Agora, eu digo mais, não é para você pensar: ah, pastor, o meu marido é assim, a minha esposa é assado. Eu não estou falando de marido nem da esposa, estou falando para você que está me ouvindo. Porque o ser humano tem uma mania esquisita, nós humanos, eu também, se não se cuidar, a gente tem mania de ouvir uma coisa e querer jogar na costa dos outros. Tipo, é como se alguém está me ouvindo agora, está entendendo a palavra, só que está dizendo assim: pastor, que pena que o meu marido não está ouvindo, ele que precisava ouvir isso. Mentira, é você que tem que ouvir. É você que está me ouvindo que precisa ouvir. Na hora certa ele vai ouvir. Começa o erro por aí. Quando a pessoa escuta uma instrução de Deus, ele acha que é para o outro. Claro que é para todos nós. Começa por aí. Porque tem muita gente que ela não entende porque ela ouve algo de Deus e Deus está falando comigo. E ele fala: isso aqui é para você, Edson, não é para o João, não é para você, é para todo mundo, mas nesse momento é para você. Então é isso. Então, o primeiro passo é a gente entender: não, isso aqui é para mim, eu preciso aprender a adorar mais a Deus, a agradecer mais, a louvar mais a Deus. Se você está me ouvindo desde o início da ministração aqui, eu li na íntegra o Salmo 118 e agora Deus me levou para a multiplicação de pães e peixes. Quer ver, eu estou navegando, caminhando aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso pão de cada dia, pão espiritual. E a gratidão é fundamental. Você já agradeceu, você que já recebeu, você que trabalha de empregado, é assalariado e recebe no finalzinho do mês ou no 5º dia útil, você já agradeceu pelo teu salário? Você adorou a Deus? Senhor, muito obrigado, Senhor, por isso. Senhor, muito obrigado pelo feijão, pelo arroz, pelo café, se você gosta, pelo leite, por aquilo. Não importa se as coisas estão subindo, o preço está aumentando, mas temos que ser gratos porque você ainda está conseguindo. E quem agradece, Deus não deixará você na mão. Deus não deixará os seus filhos e filhas perecerem. Um salmo que eu sempre falo aqui, Salmo 37, o Salmo 37, Salmo de Davi, ele diz assim, olha, e Davi já estava na sua idade bem avançada, certamente, pelo que consta aqui, Salmo 37, verso 25, ele diz assim: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então ele sabia o que estava falando. Ele foi rei 40 anos. Agora ele já estava numa idade avançada. Ele reconheceu ali a mão de Deus cuidando de cada detalhe da vida dele. E no 118 ele louva a Deus justamente porque Deus tinha o livrado de muitos inimigos. E nós sabemos, né, o cristão sabe, ou se não sabe, tem que saber, que quando fala inimigos, nós não estamos falando de pessoas, nesse caso. Na época Davi, da guerra, e tinha os inimigos também, as nações, né? Mas espiritualmente falando, vamos assim dizer,
A nossa luta não é contra carne e sangue, que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, do 10 em diante. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a nossa luta não são contra pessoas. Claro que existem pessoas que são usadas por Deus, existem às vezes certas pessoas que são usadas pelo inimigo. Mas não é a pessoa em si que é a inimiga, mas é o que está por trás, né? Então Davi, ou o salmista aqui no caso, ele adora o Senhor, ele exalta a benignidade. Não vou falar verso por verso, é impossível isso. Mas eu quis ler, porque eu amo ler a palavra e é muito bom ler os salmos. Aliás, um conselho, a Bíblia toda é importante você ler, mas o livro de Salmos, você aprende muito, são 150. Você ler, reler, analisar, isso enriquece, são louvores, são adoração, é muito, muito legal, muito importante. É uma maneira também de você meditar em coisas boas da palavra. Mas interessante que ele ressalta aqui, ele diz assim, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu, olha que bacana, Deus o ouviu. Então não perca a esperança, não perca a fé, não perca o ânimo. Não fica dizendo, mas eu oro, Deus não me responde. Olha, com toda franqueza, eu também faço algumas orações que eu não tenho resposta imediata. E nem por isso eu estou reclamando. Deus sabe todas as coisas. Quando a gente pede algo e não tem uma resposta imediata, tem lá, Deus sabe o porquê. Pode ser que estamos pedindo errado, com as intenções erradas, não é? Pode ser, tem tanta coisa, né? Pode ser que não é o tempo ainda de Deus, Deus pode estar dizendo calma, espera, não é a hora. Porque todo mundo quer um sim, não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? Claro, todo mundo quer um sim, todo mundo quer algo. O mundo é imediatista, né? Então, mas Deus não está preocupado com o nosso imediatismo. Deus sabe o que é melhor na hora certa. Mas não murmure, não reclame, adore. Ele diz assim no verso 6 do número 118 de Salmos. O Senhor está comigo. Eu admiro assim, essa convicção. O Senhor está comigo. Pronto. Se você tem convicção que Deus está com você, pronto. Fechou. Você está na boa. Agora, se você não tem convicção que Deus está com você, daí realmente você tem que buscar essa convicção. É uma questão de fé, de caminhar com Deus. Aí ele diz assim, não temerei o que me pode fazer o homem. Tá? Então eu creio que Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Creia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua vida, à tua casa. Creia, tome posse. Mas adore ao Senhor, agradeça. Agradeça. Agradeça pela saúde, agradeça pela vida, pelo ar que você respira, que é coisa boa estar respirando, poder falar. Isso não tem dinheiro que pague, é coisa maravilhosa. Pastor, mas eu estou doente, eu vou agradecer pela doença? Claro que não. Agradeça que você vai ser curado agora, agradeça que você está com vida, agradeça. Pensa pelo outro lado. Eu quero concluir para a gente orar. Vou encerrar aqui. Tem tanta coisa boa aqui, mas o verso 24 para encerrar, do Salmo 118. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deus é que fez, então ele está dizendo, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, vamos celebrar o dia de hoje. Vamos viver o hoje. Para que eu vou preocupar com o amanhã, sendo que é hoje? Vamos viver o hoje. Vamos aproveitar o máximo dessa sexta-feira. Vamos aproveitar o máximo de cada dia que Deus, quando você levanta pela manhã, que você saiba aproveitar dia a dia o que Deus tem dado a você. Tem muita coisa nesse salmo aqui. Eu sei que esse salmo ele fala também sobre Jesus, né? Aqui quando Jesus entrou em Israel, o pessoal diz assim, bendito que vem em nome do Senhor. Então tem muita coisa boa aqui, não vai dar para explorar tudo. Mas a ênfase é ser um adorador, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que saiba de uma coisa, que Deus é benigno, ou seja, bondoso, amoroso, misericordioso, o Deus que está disponível a sua graça no dia de hoje, para que você seja abençoado, abençoada,
e que através de você outras pessoas sejam abençoadas, a começar com você e a sua família. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos deu a graça de segunda a sexta-feira, neste horário, estarmos aqui, levando uma palavra de fé, trazendo aqui palavras para que as pessoas, os ouvintes, sejam edificados na fé, sejam fortalecidos na fé e desenvolva e cresça e desenvolva. E não fique aí como crianças espiritualmente falando que não crescem, não desenvolvem a sua fé. Mas, Senhor, abra os olhos espirituais, abra os ouvidos espirituais deste meu amado e minha amada que me ouve agora. Que possamos ter entendido o que o Senhor está falando nesta manhã. Porque o Senhor também diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Ó Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em Ti. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Nós cremos que o Senhor está cuidando da nossa família. Nós cremos que o Senhor está cuidando do nosso ministério. Que o Senhor está cuidando de cada ouvinte neste momento, Pai. Seja aquele que me ouve pelo rádio, ao vivo, aqueles que vão certamente ouvir essa ministração pelo nosso canal no YouTube. Eu creio, se tem gente ouvindo, é porque o Senhor tem provisão para esta pessoa, para ele aprender também a louvar ao Senhor. Porque o Senhor é bom, a tua benignidade dura para sempre, o teu amor, a tua graça é sobre nós. Senhor, muito obrigado pelos milagres, muito obrigado pelas pessoas que foram curadas durante essa semana e no dia de hoje, pessoas que foram abençoadas no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus negócios, casamentos que foram restaurados. Obrigado, Senhor, por aqueles que investem a sua contribuição, a sua semente de fé. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso e cremos que no dia de hoje vai ter provisão. Como o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes, após o Senhor agradecer por aquele pouco de pão e peixe que estava em Suas mãos, houve a multiplicação e uma multidão se alimentou. E ainda sobrou 12 cestos. Então nós cremos que gratidão vem provisão. Quando agradecemos, louvamos, adoramos com a nossa voz, com nossos louvores, com as nossas atitudes, com nossas ações corretas, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai agir na vida de um adorador fiel. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe cada família, abençoe os homens e mulheres, jovens e crianças, abençoa a família que ora conosco agora, Pai, livra-os de todo mal, e que eles tenham um dia de excelência, um excelente final de semana, em nome de Jesus. E abençoa aqueles também que estarão conosco no presencial, neste domingo às 9h30. Abençoa de uma forma sobrenatural a todos que nos ouvem e aqueles que já se programaram para estar conosco, para louvar e adorar e agradecer ao Senhor no presencial, nesse próximo domingo, Senhor. Abençoa a cidade de Curitiba, a região metropolitana, e todo o território brasileiro, a nossa nação, nosso país, que a Tua misericórdia seja sobre o Brasil e sobre todos que nos ouvem em qualquer parte do planeta Terra. Abençoa esta água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. E colocamos diante do Senhor todas as questões de cada pedido e levanta aos céus os pedidos de todos os ouvintes que vieram de segunda até hoje, ou que ainda vão chegar no dia de hoje. Todos os pedidos, Pai, em todas as áreas, colocamos diante do Senhor pedindo a Tua misericórdia, o Teu agir. Milagres e maravilhas aconteçam nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.